Sejam muito bem-vindos à segunda jornada Reforço Rio. Esta é uma iniciativa da Coordenadoria de Ensino Fundamental, realizada pela equipe CEF Reforço Rio da SME Rio, com o objetivo de promover a reflexão sobre práticas de recomposição e fortalecimento das aprendizagens em nossa rede de ensino. Nesta edição de 2025, que traz como tema currículo, planejamento e ludicidade, estratégias para a garantia da aprendizagem, a jornada se desenvolve em dois momentos. Em um primeiro momento, ontem, dia 28 de abril, tivemos a exibição de um videocast ao vivo, que aconteceu às 15 horas, e que, inclusive, permanece disponível no canal da Multirio, na qual nós discutimos o uso pedagógico dos dados e a dimensão institucional das ações do programa Reforço Rio, com as presenças do senhor subsecretário Adriano Giglio e a equipe da CEF, do Reforço Rio da CEF. E hoje, dia 29 de abril, nós estamos aqui reunidos presencialmente, focados no fortalecimento das práticas pedagógicas, nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, a partir da integração entre currículo e planejamento e abordagens lúdicas. Nós desejamos a todos um excelente encontro e que aproveitem ao máximo as trocas e aprendizagens que este espaço nos proporciona. E para abrir oficialmente este evento, nós convidamos ao palco Carla Celestino, a nossa coordenadora de ensino fundamental da SME Rio. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês. Para a gente é muito importante ter vocês aqui com a gente hoje. Não vou me delongar, porque a gente tem que aproveitar muito esse dia, essa manhã, com a nossa palestrante, com a nossa equipe do Reforço Rio. Gostaria só de salientar a importância dessa ação que a gente tem, na Secretaria de Educação, uma política, um programa de reforço que não é voltado apenas para reforço das aprendizagens, para que os nossos alunos possam, de fato, estarem se saindo bem nas avaliações, sejam internas, externas, sejam da rede, sejam para outros lugares, para outros espaços, mas também pensando na recomposição, para que a gente não deixe ninguém para trás, a gente ter esse olhar de estar olhando sempre para todos e para cada um. E, para começar a nossa manhã, eu queria pedir licença e falar um pequeno trecho de um texto. A gente está aqui num espaço, na Escola de Formação Paulo Freire. Agradecer a nossa diretora Geise pela sempre gentil cessão do espaço, pelo acolhimento, e gostaria de ler um trecho de um texto do nosso Paulo Freire, que eu acho que conversa muito com esse momento de hoje, com essa manhã de trocas que nós vamos ter. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Paulo Freire, da Pedagogia da Indignação, que eu acho que é isso que a gente faz no dia a dia, no cotidiano, lá dentro das escolas, nos acompanhamentos, a gente, enquanto educador, enquanto formador, a gente, no dia a dia, está sempre ficando indignado, com algumas questões. A gente tem os nossos desafios diários, e esse momento serve, esse encontro, essa jornada, ela serve para isso, para que a gente possa se sentir acolhido, se ver no outro, que vai estar aqui falando um pouquinho das nossas políticas de recomposição e de reforço, dos nossos materiais, do nosso currículo, de tudo que a gente proporciona para apoiar vocês dentro das escolas, porque é essa a nossa intenção. A gente está aqui para apoiar e dar subsídios para que vocês possam trabalhar lá com as suas turmas, com seus alunos, dentro das escolas. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, pela disponibilidade de vocês, e que todos tenham um excelente dia. Obrigada. Agora nós teremos uma apresentação musical. Para isso, nós convidamos os alunos Giovana e João, da Escola Municipal Professor Souza da Silveira, da 5ª CRE. Sejam bem-vindos.
A gente precisa parabenizar, agradecer, porque as nossas esperanças estão sobre vocês. A gente, quando acorda, vai para a escola, trabalha, dá aula, a gente acredita que vocês são esse futuro que constroem a nossa sociedade, que vão construir, edificá-la e levar adiante a nossa palavra, levar adiante nossos ideais, reconstruir esse mundo, essa cidade que a gente deposita a nossa fé mesmo em cima de vocês. Então a gente agradece e faz com que essa música que hoje vocês trazem aqui aqueça o nosso coração e faz com que a gente se sinta renovado para continuar, porque o nosso trabalho é realmente em prol disso e a gente sempre carrega a esperança dentro do nosso coração através de cada um de vocês. Então, muito obrigado e aplausos para os nossos estudantes. E que vocês continuem, tá? Continuem, persistam, porque vocês podem chegar muito longe. Parabéns, tá bom? E tem uma lembrancinha aqui para vocês dois. Agora, para dar continuidade ao nosso evento, para compor a mesa 1, sob o tema Currículo com propósito, planejamento para as aprendizagens significativas. Para compor a mesa, nós convidamos a palestrante Sônia Regina Guaraldo da Motriz, doutora em Educação pela Unesp, consultora e especialista em formação continuada de professores da Motriz. Seja bem-vinda. E para mediar a mesa, nós convidamos o Álvaro Chianelli, a Marise Celestino, a Priscila Almeida e a Tâmara Ferreira. Bem-vindos também. Bom dia, Sônia. É um prazer termos a sua presença aqui para poder trazer para a gente a sua experiência, para que a gente possa conversar sobre o currículo, sobre o planejamento, que a gente sabe que quando nós começamos, né, nossa formação enquanto professores e também a nossa lembrança enquanto estudantes é de um planejamento, são de materiais didáticos muito estruturados a partir de conteúdos. E a gente começa a ter essa mudança, que a gente começa a trazer para o centro do processo os nossos estudantes e a aprendizagem que deve acontecer através das habilidades que a gente hoje busca, mas a gente sabe que existe aí, nós enquanto professores, precisando se adequar a tudo isso, né? A nossa formação foi uma e hoje a prática está sendo um pouco diferente. E como a gente realiza um planejamento, como a gente realiza uma atividade pensando na habilidade e o que que a gente busca com ela, né? Então é um prazer ter você aqui e para que possa trazer essa sua experiência e a gente ter uma manhã aí de muita aprendizagem para todos nós e de reflexão. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande, né, estar aqui para colaborar, para a gente discutir um pouquinho, né, e contribuir com as discussões, né, com tudo que vocês têm feito aqui. Estava falando com a Cláudia, né, o quanto é um privilégio, né, uma rede ter uma política bem desenhada, ter materiais estruturados, porque a gente sabe como é o dia a dia do professor, né, a gente sabe quanto isso colabora com o nosso fazer dentro da sala de aula. Então, eu desejo muito que a gente consiga, né, discutir aqui, colaborar e pensar ideias que aprofundem mesmo, né, e que aprimorem essa nossa prática, né. E acho que, né, embora seja doutora em educação, esteja trabalhando na Motriz lá já desde 2017, como especialista, eu acho que talvez o que mais vamos pensar assim, me credenciaria para estar aqui falando com professores é a minha atuação como professora também. Eu sou professora de língua portuguesa, já atuei muitos anos, mais de 12 anos, em sala de aula na rede estadual
de São Paulo, né, da Rede Estadual de São Paulo, e como coordenadora pedagógica, como diretora, e eu acho que esses são os elementos principais que nos conectam, né, a esse lugar da educação, a esse fazer da educação, que é onde a educação acontece. Né? Acho que tudo contribui, mas a nossa vivência ela nos credencia para trazer um pouco mais de cor, né, para essa realidade. E aí, gente, eu queria muito começar, contar um pouquinho o que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente discutir, que é pensar um pouquinho a educação, pensar tudo que a gente vive hoje, primeiro, a partir do triângulo pedagógico, né, que, falando do professor, do aluno e do conhecimento. Depois, passando um pouquinho para a escola, né, o que é essa história de sairmos de conteúdos para habilidades. Embora seja um tema que a gente já tenha conversado, já venha conversando há muito tempo, é algo que a gente ainda precisa refletir um pouco mais, porque trabalhar com conteúdos é fácil, gente, se a gente fosse pensar do ponto de vista que a gente fazia lá, né, quando eu era aluna, então era fácil, né? Agora, as habilidades exigem muito mais da gente. A gente precisa formar outro tipo de cidadão e de aluno. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E trazer um pouquinho também, dar uma passada pelo lúdico, né? O que é essa história do lúdico na aprendizagem? Como é que ele pode, e qual é a importância de pensar o lúdico dentro das práticas e dentro das atividades que a gente trabalha? Eu vou ficar em pé para ver melhor aqui a apresentação, e acho que é a história de professor que gosta de dar aula em pé, né, gente? E aí, acho que... Quer que eu vá passando aqui? Começando, então, a história do triângulo pedagógico. Por que eu gosto de falar muito do triângulo pedagógico? Porque a educação, não sei se vocês têm essa visão, é cheia de moda, né? A moda disso, agora é aquilo, agora sim, com tal coisa vai resolver, com o digital não sei o quê. E tudo isso são coisas, né, tudo que a gente vê de inovações, a gente percebe que ajuda muito. Só que eu acho que tem uma coisa que nós não podemos perder de vista, né, nem a gente, nem quem constrói políticas públicas, é o triângulo pedagógico, né, que se constrói, né, na relação equilibrada entre o conhecimento, entre os estudantes e entre os professores. Né? Por que isso é importante? A gente vai percebendo que tem uma história do triângulo pedagógico e desse equilíbrio que, às vezes, nós temos um terceiro excluído dentro desse triângulo. Às vezes, o excluído é o próprio conhecimento. Quando a gente não entende a escola como lugar onde nós precisamos desenvolver não só habilidades intelectuais, como emocionais, como sociais, culturais e éticas. E quando nós... Vocês já viram aquela história que, nossa, aquele professor é maravilhoso, os alunos adoram aquele professor, mas a relação só está se constituindo, às vezes, entre o professor. Você gosta de matemática? Não, eu odeio matemática, mas eu adoro o professor de matemática. Né? Às vezes, a gente vê um pouquinho isso em cursinho e tal. E aí, tem uma coisa que aí nós temos o conhecimento como excluído. E, como professora de língua portuguesa, eu sempre pensava, e sempre foi um desafio construir isso também, que é aquela história de que, se eu não conseguir contagiar os meus alunos com a paixão pelo conhecimento em língua portuguesa, então eu estou tendo um terceiro excluído aí. O terceiro excluído é o próprio conhecimento. Então, eu faço cartãozinho, eu faço docinho, a gente se dá super bem. E os alunos até ficam ok lá comigo, porque eles gostam muito de mim. Só que eles não aprenderam, eles também não se apaixonaram pela literatura, pelos textos, pela poesia. E aí eu excluo, né, isso. E aí a gente pode ainda ter mais um excluído, que são os próprios professores. Acontece em algumas correntes pensar que a gente não precisa mais de professores, né, de que é só eu pensar uma boa coisa digital, um bom método que vai dar tudo certo.
E a gente sabe, né, isso já está mais que provado, que sem os professores, sem a mediação, eu posso ter o melhor material da vida, do mundo. Não vai acontecer. Nós podemos pensar práticas, as mesmas práticas, sendo aplicadas em salas e turmas diferentes, que nós vamos perceber que o resultado não vai ser o mesmo. Porque a gente sabe do papel, né, da importância da mediação e tudo mais. Então, esse facilitador, né, não pode estar excluído, ele não pode ser o terceiro excluído nesse ponto. E, às vezes, a gente tem o estudante como o terceiro excluído. Como isso acontece? Quando o aluno não ocupa o papel central e o papel ativo. Quando basta eu pensar que eu tenho um ótimo método e eu vou dar uma ótima aula e eu vou falar e eu vou explicar, se esse estudante não tiver um papel ativo, né, se aprender para ele não for uma ação, não for um movimento interno, né, que não se dá de fora para dentro, né, de fora para dentro, mas de dentro para fora, ou nessa relação entre conhecimento, entre a mediação que o professor faz, né, e entre esse papel importantíssimo. Então, o papel do professor, do aluno, né, é ser um participante ativo nessa construção do conhecimento. E nós vemos que, muitas vezes, ainda estamos lutando, estamos descobrindo como que nós podemos, então, incluir muito mais esse aluno, né, como papel ativo, porque sem esse papel ativo, a aprendizagem também não acontece. E aí, o Philippe Mirier, ele traz uma frase que fecha muito bem isso, né, que ele diz assim: se eu decretar, né, a exclusão de um desses 3 elementos, né, o que vai poder acontecer, né, que a gente vai comprometer o equilíbrio da relação pedagógica, né? Eu comprometo isso, né? E essas lógicas de funcionamento, quando eu excluo isso, mesmo que sendo legítimas em outras situações. Então, tá, eu posso ter uma ótima relação professor-aluno, eu posso ter métodos diferentes, mas ele diz o seguinte: em outras situações, mas elas não deixam de ser perigosas quando pretendem se proclamar pedagogias. Então, pedagogia, e eu acho que aqui é um lugar onde nós assumimos o lugar profissional que é a pedagogia, o lugar de profissionais que somos e que sabemos como é que essas relações se estabelecem e como fazer, né, e como caminhar para que isso aconteça. E aí, a gente fica, né, pensando aqui em relação a esse próprio conhecimento. Nós temos a relação, nós precisamos equilibrar, mas como né, qual é o caminho para que nós consigamos equilibrar essas relações? Então, como é que eu faço uma abordagem do conhecimento que realmente tenha significado para esse aluno e com a qual eu consiga fazer essa mediação? E aí a gente tem aqui uma pequena história, né, do conhecimento, né? Como que a escola construiu essas pontes ao longo da nossa história. Então, lá no começo, a gente tinha um conhecimento como privilégio. Pouquíssimos, né? Lá na Antiguidade, Renascimento. No século XIX, a gente tem uma expansão da educação obrigatória, mas aí a gente tem só um conhecimento organizado por disciplinas, né? Matemática, língua portuguesa e etc. Então, nesse processo aqui, lá no século XIX, hein, gente? O professor ensina e o aluno memoriza. Será que hoje a gente tem pessoas que acreditam que isso ainda acontece, que esse é o processo? Que é só eu ensinar e o aluno vai memorizar. Mas essa era uma tendência, né, e era o que se acreditava lá no século XIX. E aí, no século XX, a gente tem, teoricamente, uma educação universal para todos. Então, começam todas aquelas discussões da escola nova,
o aluno mais envolvido na prática, o aluno como ser ativo no processo. Paulo Freire, né, é muito forte aqui, ele começa realmente a trazer John Dewey e todas as tendências do currículo, né, mais novo. E hoje, né, nós temos, então, a ideia da educação universal, mas todo mundo vai para a escola, mas ela está sendo... Nós temos equidade nessa educação? Hoje, não. Ainda a gente tem desigualdades justamente porque o conhecimento não chega a todos, né, e a escola acaba não cumprindo, em algumas situações, a sua função social, né, que é oferecer a educação como um direito de todos, né? E aí a gente tem, então, as competências, as habilidades, né, e temos o aluno como protagonista. E aí, qual seria, então, a nossa diferença, né? Eu trouxe até uma habilidade aqui, né, que é bem diferente, né, de um conteúdo, né? Sujeito oculto, né? É um conteúdo. Eu acho essa habilidade muito charmosa, gente, adoro ela. E olha que bonita que ela é. Selecionar argumentos que justifiquem por que o sistema digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desse sistema. Ah, gente, dar um texto sobre sistema respiratório, dar 10 questões e mandar decorar, é muito mais fácil, não é? Do que ensinar esse aluno a selecionar argumentos que justifiquem. É diferente, é muito mais complexo, precisa de um profissional, realmente, que saiba trabalhar com gente, que saiba, né, fazer essa mediação. E aí eu tenho nessa estrutura, né, que é interessante essa estrutura de como se constrói a habilidade, né? De ter ali o nosso verbo que explicita o processo cognitivo envolvido na habilidade. Eu estava numa escola o ano passado, né? E aí eu ajudei a olhar uns plano de aula mesmo. E, às vezes, quando a gente olhava para o plano de aula e para as atividades, por exemplo, de uma habilidade como essa, a gente via atividades que não conseguiam dialogar com esse verbo aqui. Eu preciso pensar uma sequência em que, ao final, ele selecione argumentos para justificar a nutrição do corpo e tudo mais. E as atividades não tinham nada a ver com isso. Então, entender esse verbo é fundamental, é o primeiro passo para nós pensarmos que atividade nós vamos elaborar e pensar como é que eu vou saber se esse aluno realmente chegou nesse ponto de conseguir selecionar essas habilidades. E aí, sim, a gente não tem mais o conteúdo, né? Nós temos o nosso objeto de conhecimento, né? Que é, dentro da nossa estrutura de habilidade, né, os sistemas digestório e respiratório, que são responsáveis pela nutrição do corpo. E essa maior especificação, como é que eu vou ensinar isso? Como é que ele precisa justificar isso? Como é que ele tem que selecionar esses argumentos? Ele tem que justificar esses argumentos se baseando na identificação da função desses sistemas. Então, lá para trás, se a gente fosse olhar para uma habilidade dessa, o nosso objetivo lá na escola, dessa aula, seria, bom, eu preciso que o meu aluno me diga quais são as funções do sistema respiratório e do sistema digestório, falando as partes, nananã. Hoje eu já preciso que, sabendo isso, ele selecione argumentos para justificar por que isso aqui funciona, por que isso aqui mantém o corpo vivo. Né? E acho que isso é mais complexo, porque eu preciso realmente trabalhar muitas coisas aqui. Às vezes eu preciso aqui envolver, inclusive, outra disciplina, mas eu preciso, né, eu tenho essa complexidade, né, para isso. E aí, gente, aqui tem um exemplo, né, de como, antigamente, né, quando eu era criança, estava na escola, toda hora eu fico revelando a minha idade aqui, gente, já ficou... interpretação de texto e gramática. Alguém já passou por uma aula dessa daqui, quando era criança? Leia o texto e responda as perguntas abaixo. Complete com o artigo definido ou indefinido
adequado. Classifique os substantivos abaixo em comum ou próprio. Reescreva as frases acima no plural. Eu estou dizendo que aqui isso aqui não é importante? É lógico, super importante. Mas é muito diferente, gente, de quando eu olho para uma estrutura como essa. Né? Que isso aqui, inclusive, é do material de vocês. Eu tenho aqui um conjunto de atividades que vão se conectando e que produzem sentido para esse aluno. Então, primeiro, eu parto de um texto, né, e eu tenho todo um trabalho que eu preciso fazer com esse texto para trazer significado, para envolver os alunos, para tudo que eu preciso construir para não chegar e trazer um texto. Ó, hoje, nós vamos ler esse texto e vamos responder essas perguntas. Porque é aquilo lá atrás, só o material, sem a mediação, não vai funcionar. Né? E aí eu tenho também atividades que se conectam, que vão desde a leitura do texto, a análise linguística, até a produção de um texto que é um conto aí, né? Se não me engano, é um conto que os alunos precisam produzir ao final. Então, eu faço aquilo que tinha lá nos parâmetros, né, gente? E que agora está traduzido muito aqui, que eu trago o texto para o uso desse texto, como é que eu, na sociedade, eu trago um texto e onde eu uso esse texto, e qual é a finalidade desse texto. Eu faço uma análise linguística, eu reflito sobre esse texto e eu volto a usar esse texto produzindo. Então, é muito diferente de eu fazer isso aqui. Ler, interpretar, completar com artigo, nananã. E aqui é que a habilidade se manifesta. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Eu peguei as habilidades que estão envolvidas, por exemplo, quando eu aplico um texto, quando eu desenvolvo um texto como esse com os alunos. Eu tenho, olhando lá para o conhecimento e como o conhecimento é construído, eu não tenho mais os conteúdos, as disciplinas organizadas. Eu preciso uma outra coisa. A ponte que eu quero construir com esse aluno está ancorada nas competências que eu preciso construir. E quando eu digo assim, que um aluno, né, que um cidadão, ele precisa saber empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequado à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual. E eu também, uma outra competência, a 9, dentro das competências da língua portuguesa para a educação básica, eu preciso ler textos que circulem no contexto escolar. Eu preciso ter essa autonomia para ler textos que circulem no contexto escolar e no meio social, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade. É diferente de saber quem são os personagens, apenas. Né? Tudo isso está envolvido. Né? E, para isso, eu tenho as competências. Né? Então, naquele texto que eu tenho aqui, eu tenho todas essas competências aqui envolvidas. Está lá no material de vocês. Então, com esse texto, que esse conjunto de atividades e com essa sequência, eu vou conseguir reconhecer e valorizar as variações linguísticas nos textos lidos. Eu vou antecipar o assunto de um texto a partir do título, subtítulo e imagens. Eu vou reconhecer a estrutura da narrativa, situação inicial, complicação, conflito gerador, clímax e desfecho. E eu vou planejar a escrita adequada. Mas eu estou fazendo tudo isso porque eu quero construir aquelas competências lá. No fim das contas, né, como pessoas na sociedade, como estudantes que precisam prosseguir nos estudos, eles precisam disso aqui. Né? E é diferente de eu ter decorado coisas, né, lá na época dos conteúdos. E aí, quando eu penso ainda nessa competência, né, e que isso é bem trabalhado ali, e que o tipo de atividade, o tipo de intervenções que são propostas, inclusive, no material de vocês, ele traz para uma reflexão como essa aqui.
Então, eu preciso, uma das habilidades envolvidas é antecipar o assunto de um texto a partir do título, subtítulo e imagens. Tem uma, deixa eu ver se está aqui na frente, não, mas está aqui, ó. Quando você lê naquele quadrinho ali, olha só, antes de ler o texto, dê uma paradinha no título. Qual será o assunto de um texto com esse título? Anote suas hipóteses e só então prossiga com a leitura. Parece que não é tão importante isso, né, quando a gente traz um tipo de reflexão como essa, que é a questão de que a leitura, e aí eu trouxe um trecho muito importante da Isabel Solé, que é uma das referências da base e de tudo que a gente sabe sobre estratégias de leitura até hoje, que há uma diferença entre nós trabalharmos questões de avaliação de texto e trabalharmos com estratégias de leitura. Essa aqui, antes de ler o texto, é uma estratégia de leitura. Muitas vezes nós pensamos que o aluno que está alfabetizado, ele vai conseguir ler, né? Ah, ele já lê. Então, agora é só cobrar, é só dar texto. Nós, hoje, como adultos, como pessoas formadas, ainda precisamos desenvolver estratégias para alguns textos. Se eu pegar um texto muito difícil, de um determinado assunto que eu não conheça, com uma determinada linguagem muito mais, eu vou precisar de alguém que me ajude a ler esse texto, mesmo como adulto. Então, quando eu penso numa criança do Fundamental 1, lá do 4º, do 5º e do Fundamental 2, eu preciso pensar que, ao trabalhar um texto com essa criança, né, Isabel Solé fala muito isso, eu tenho que trabalhar com atividades de antes da leitura, como é que eu motivo os alunos, nananana, como uma das... Não é só motivar, falar, esse texto é muito legal, mas eu vou dizer para eles assim, e aí, gente, do que será que fala esse texto? Por esse título, o que vocês imaginam que acontece, que vai acontecer? Né? É diferente de eu dizer, leia o texto e responda as questões. E aí, quando eu trabalho com as estratégias de leitura, eu cumpro um papel da escola, que é ajudar o aluno a ler, a ele desenvolver estratégias para que ele consiga ler com autonomia. Por que nós tivemos tantos analfabetos funcionais produzidos ao longo da história? Porque nós, e aí eu vou me encaixar, nós não fomos ensinados a ler. Eu lembro que eu acho que eu li o meu primeiro livro, eu já tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, quando foi, não sei se era isso, mas quando eu fui para o Fundamental 2, que tinha uma professora de língua portuguesa. Nunca tinha nos sido apresentado um livro. Né? Então, assim, passa por uma série de mediações, de incentivos e tudo mais. Então, e a Isabel, é um trecho aqui meio grande, mas eu gosto de ler porque eu acho que faz muito sentido. Ela diz que a aprendizagem da leitura e de estratégias adequadas para compreender os textos requer uma intervenção explicitamente dirigida para essa aquisição. Então, se eu quiser que o aluno faça uma inferência, se eu quiser que o aluno entenda o sentido de uma palavra ou de uma expressão, eu vou ter que conversar muito sobre esse texto, e não é dar uma palestra sobre o texto, mas é usar esse texto no trabalho. O aprendiz leitor precisa de informação, de apoio, do incentivo e dos desafios proporcionados pelo professor. A leitura não é uma questão de curso ou de professor. E aqui vou defender os professores de língua portuguesa, gente. A leitura é uma questão de escola. É uma questão de projeto curricular de todas as matérias e de todos os componentes curriculares. Eu preciso aprender a ler em geografia, em ciências, em matemática, em língua portuguesa. Então,
compreender textos não pode ser uma tarefa exclusiva da área de língua. E para a aprendizagem desse conteúdo, a coerência, a continuidade, a progressão e a intervenção ao longo da escolaridade são condições essenciais, embora não suficientes. Entretanto, as características ressaltadas seriam pouco úteis, e aqui puxãozinho de orelha para nós todos, se os professores não soubessem transmitir esse gosto pela leitura antes mencionado. Tem como eu ensinar alguém a gostar de uma coisa se eu não gosto? É possível isso? Não é, porque o gosto é algo que vai ser construído pela motivação, pelo exemplo. Né? Às vezes, com os meus alunos de língua portuguesa, às vezes eu chegava na sala de aula e falava assim, ai, gente, estou lendo um livro tão legal. Porque não ia dar o meu livro para eles, mas eu precisava me colocar como leitora também. E aí eles falavam, mas eu falava assim, ai, não, eu não vou falar, não. Não vou contar, não, porque esse livro aqui não é para a idade de vocês. Ai, pelo amor de Deus, conta qual é o livro, qual é o livro. E aí eles iam se envolvendo, né? Por quê? Por conta da curiosidade e tudo mais. Mas o fato é que, se colocar como leitor e mostrar a beleza da leitura, precisa estar com a gente. Né? Esse é o principal ponto. Bom dia, meu nome é Rosângela Farias, eu sou da Escola Tenente Góes Monteiro, em Santíssimo, e atualmente sou regente de sala de leitura, mas estou com uma turma do 3º ano. Contribuindo aí com o que você acabou de falar, como eu faço curso de poesia falada, eu sempre leio poesia para eles, então dou aquela entonação, faço todo aquele espetáculo, né, para eles, e isso eles ficam alucinados. Tanto que esses dias eu li a poesia Convite para eles e achei que eles nem tinham gravado, né, porque a gente leu assim umas 3 vezes. Aí no outro dia nós recebemos a visita de alguém da CRE, aí eu fui, li a poesia e eles completavam. E no momento que eles completavam, quando a gente terminou tudo, eu falei, então eles gravaram, porque se eles estavam completando, né? Então é isso aí mesmo, tem tudo a ver a gente, né, procurar, buscar estratégia que faça a mesma coisa na minha sala. A sala é toda de Pequeno Príncipe. Aí o ano passado, todo mundo quis ler o livro Pequeno Príncipe do 4º e 5º ano, né? Eles leram o livro do Pequeno Príncipe e caiu numa prova. E eles falaram, tia, eu só soube por causa da tia Rosângela, porque a sala dela inspira a gente a querer ler o Pequeno Príncipe. E isso foi maravilhoso, tá? Tem tudo a ver com o que você disse. Obrigada pela participação. Porque literatura é sentimento, né? E antes de ir para análise linguística, para a gente entender as características do texto, eu preciso olhar para o texto. Né? Eu não posso começar logo uma aula de uma coisa que tem a beleza como sua principal característica e função, falando de coisas que são muito técnicas. Então, eu não posso perder essa função social, que é a leitura. Muito bom, é isso mesmo. E aí, aqui, gente, eu vou mudar um pouquinho para outra habilidade, que aí aqui eu vou me aventurar, vou me arriscar, que é a matemática, tá? E eu trouxe uma competência aqui, que eu acho uma das competências mais importantes que tem na base sobre a questão da matemática, que é a competência sentir-se seguro da própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima, a perseverança na busca de soluções. Quem é que tem medo e que, às vezes, sua até a mão quando alguém pede uma conta, alguma coisa assim, do nada, e você tem que responder? Eu sou uma pessoa dessas, porque nós não temos muita segurança com a matemática, com os números, né? Nós sempre temos uma insegurança. Os resultados da matemática no Brasil também indicam para isso, né? Para essa dificuldade que nós temos, né? E que os alunos têm com a matemática. E uma das coisas para construir essa competência, né? Uma das habilidades que nós temos,
é utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e subtração com números naturais. Então, se eu aprender a fazer isso, é uma das usar diferentes procedimentos. E a gente não está falando aqui só de armar continha, diferentes procedimentos. E aí, lembra, não sei, né? Eu de novo falando do passado aqui, gente. Mas antes, né, a grande estratégia que tinha e as aulas de matemática baseada no conteúdo, como nós tínhamos uma lista de problemas grande, eu resolvia, identificava ali, ó, Carlos comprou um livro por R$10 e um caderno por R$5. Quanto ele pagou no total? Essa era a minha atividade para ensinar a matemática. E aí, bom, o que ele tinha que pensar primeiro? O que a gente pensa quando olha para um problema desse? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Então, eu já pensava, quando eu falava assim, quanto ele pagou no total, eu já sei que é uma conta de adição, é uma conta de mais. Tá bom. Agora, olhem para essa questão aqui, para esse problema de matemática para o primeiro ano. Vovô disse que cresceu numa casa onde havia 12 pés e um rabo. Quem poderia ter vivido com vovô? O que vocês acham? Um cachorro? Seis pessoas? Vocês estão percebendo o que aconteceu com vocês? Vocês estão fazendo o que aqui? Pensando. Vocês estão pensando. Hipótese. Então, assim, um aluno pode chegar aqui então tinha aqui 8 pessoas e um cachorro. 12. Mas aí o outro vai dizer assim, pera, não deu assim a minha, não. O vovô está incluído nessa conta? Se eu perguntar para vocês assim, quantas pessoas moram na sua casa, Marise? 4 pessoas. Marise, quantas pessoas moram com você? 3 pessoas. E por que foi diferente a resposta? Na primeira resposta, ela estava incluída. Então, veja bem, a diferença de eu trabalhar... Carlos comprou um livro por R$10, Helena por 5, e eu trabalhar com isso com crianças de primeiro ano. Com isso aqui, eu produzo aqui o que a gente quer produzir na matemática, que é as crianças construírem o conceito na cabeça delas, poderem discutir, trazer hipóteses diferentes. Às vezes não é nem uma resposta só, mas aqui eu consigo trabalhar com várias. Então, a habilidade de conseguir, por exemplo, ter autoestima, ter domínio, e, enfim, desenvolver essa capacidade que a gente está querendo construir aqui, ó, sentir-se seguro da própria capacidade, também envolve não só eu trabalhar com um problema que me faça pensar, mas numa aula em que eu consiga trazer a minha hipótese, mesmo que ela esteja errada. E que eu consiga olhar para um resultado e duvidar se esse resultado está certo ou se está errado. Eu não preciso levar para a professora para ela dar o certo ou o errado para mim. Então, muda a perspectiva quando nós olhamos para habilidades, competências, de quando eu olho para um problema simples, que é só eu armar uma conta e responder. Então, esse é um exemplo simples. Esse exemplo, quem traz é a Constance Camille, né, no livro que ela traz sobre as crianças reinventando a aritmética. A Constance Camille, ela é uma seguidora do Piaget, então ela desenvolveu muitas pesquisas com a matemática, especificamente na matemática. E aí, gente, pensando ainda nessa competência, olha só esse item de prova. Tem uma mochila por R$ 23,90 e um conjunto ali, uma lancheira, por R$ 8,90. Se essa criança não sabe fazer uma conta,
mas ela sabe pensar e ela tem estratégias, ela consegue chegar mais fácil nesse resultado. Porque as nossas provas, as nossas avaliações, elas não vão cobrar se a criança segue certinho o algoritmo que eu ensinei, mas se ela tem autonomia para construir uma resposta, para pensar a matemática. É muito mais, é muito diferente, né? Aqui eu trouxe como exemplo, gente, uma das atividades que tem no livro de vocês, né, que é a Batalha da Recomposição, que é uma atividade em que ele tem que usar diferentes procedimentos de cálculo, escrito e mental, nananã, mas ele traz isso num outro contexto, que é o contexto do jogo. Né? E o jogo é uma das estratégias que mais auxiliam na construção, né, dos conceitos matemáticos e dos números. E por que o jogo faz com que as crianças consigam se aproximar em direção a essa competência, sentir-se seguro da própria capacidade? Porque ali ele precisa argumentar, ele pode errar, mas ele está ali com os colegas construindo juntos. Né? É diferente de quando eu tenho que fazer uma conta e acertar. Tem o resultado certo e o resultado errado. Né? Eu trago a aprendizagem num outro contexto, em que ele consegue fazer estou trazendo aqui uma das competências, mas que eu acho uma competência muito importante para que a gente consiga construir outras coisas na matemática. Né? Aqui ainda, no material de vocês, ainda tem essa atividade, né, em que as crianças precisam analisar um gráfico e responder. Né, e trazer as respostas, mas não com base numa informação óbvia. Elas precisam aqui pensar, analise o gráfico, complete as frases a seguir. Né? Então, eu tenho aqui algumas coisas que se completam. Eu tenho contexto, eu tenho vivência, né? Eu não tenho algo isolado. E essa aqui eu achei maravilhosa, gente. Vocês estão vendo? Sabe aquilo que eu falei lá? Ele tem estratégias, ele pode até fazer um desenho aqui. Ele pode pensar e tal. Mas o que eu achei fantástico nessa atividade de vocês aqui, do livro, do material, é que tem uma proposta assim, ele vai resolver uma questão, mas depois ele individualmente vai elaborar uma situação-problema para que o seu colega de dupla resolva. Em vez de eu ter que resolver, procurar uma resposta, eu vou para onde? Eu vou para pensar o problema. Olha que inversão interessante aqui. E nada melhor para ele conhecer o que está por trás disso e os conceitos do que ele também fazer essa inversão aí nos papéis. Então, eu achei assim, muito interessante também para que o aluno comece a pensar. Esse jogo aqui, que é um outro jogo de matemática, esse aqui não está no material de vocês, mas está lá na minha rede, lá em Birigui, no interior de São Paulo. Eu vi esse jogo aqui sendo desenvolvido com crianças de 2º ano. Vocês conhecem esse jogo, O Maior Leva? Esse jogo aqui é o seguinte. Primeiro, as crianças. Tem 2 jogadores e as cartas são numeradas de 0 a 9. Um jogador embaralha cartas de baralho mesmo, ou cartas com fichinhas, e forma um monte com todas elas e viradas sobre a mesa. Em todas as rodadas, cada jogador pega 3 cartas do monte e forma um número com elas. Então, ele vai pegar 3 e vai formar um número. Aquele que formar o maior número ganha a rodada e fica com as 6 cartas. Então, o maior leva. O jogo termina quando acabarem as cartas do monte e vence o jogo quem tem mais cartas. Eu fui ver essa atividade sendo desenvolvida. E era uma atividade com o 2º ano de uma escola de uma localidade bastante vulnerável, sabe? E eu fiquei muito impressionada porque as crianças tiraram 3 cartas. Veja, 2º ano, começo do ano. Eles tiravam 920 e eles montavam e eles liam os números.
E aí, no dia seguinte, a professora deu essa atividade aqui do anexo 3. Ela pegou, deu, eles brincaram, erraram, não era todo mundo que sabia, mas eles brincaram. Eles se envolveram ali no jogo, eles foram chamados a olhar para esses números. No segundo dia, ela deu essa atividade. O que ela pediu? Para que analisassem, veja as cartas de Daniel e Mariana tiraram em cada rodada e diga qual deles formou o melhor número. Então, os dois iam discutir e ver quem dos dois tinha tirado o melhor número. E, num terceiro dia, eles iam fazer uma outra atividade, mas depois de ter jogado, e iam olhar ali, 474. Esse é o maior número que se pode formar? Com esses 3 números? Qual é o maior? 744. E assim por diante, eles iam fazendo e discutindo. E assim, o interessante é que rápido, as crianças iam fazendo. E foi um pouco, e teve uma questão curiosa, é que a professora não foi muito feliz ao explicar para os alunos o que eles tinham que fazer. Então, ela distribuiu as fichas nas duplas, até porque eu estava na sala assistindo a aula, né, o pessoal da secretaria vindo assistir a aula aqui e tal. E acho que ela também ficou mais nervosa e tal, mas tudo bem. Mas aí ela foi passando, eu também fui passando, e dizendo, não, vocês têm que colocar o maior. E foi muito rápido as crianças fazerem. E aí, depois que os professores aplicaram essa sequência, teve uma questão muito interessante que os professores trouxeram, que foi, eu não imaginava que os meus alunos de segundo ano iriam conseguir fazer isso. Então, na matemática, tem uma questão que eu sempre aprendo muito quando a gente sempre trabalha muito com a professora Ana Ruth Starepravo, que ela tem um livro de jogos e trabalhou muito, né, trabalha muito com essa questão, que é não acreditar que as crianças possam pensar e trazer os desafios para ela, para essas crianças. Então, esse exemplo eu achei assim muito interessante trazer para vocês e fazer esse convite também, né? Vamos acreditar, e por que as crianças tiveram essa condição de se envolver nisso? Porque o primeiro movimento não foi essa atividade aqui. Eles não começaram fazendo uma atividade falando assim, coloca lá o número. Como eles começaram? Brincando, jogando, né? E é diferente a introdução. Então, acho que isso é super importante para a gente pensar. A Cecília Parra, né, que vai trazer todo esse conceito, né, de pensar isso. E aqui, só alguns trechos que eu destacaria, é que, frente às situações, né, que os alunos devem buscar os procedimentos que lhes pareçam úteis, discutir suas escolhas, analisar sua pertinência e a sua validade, acreditamos que, através disso, inserimos no âmbito do cálculo o que se constitui o desafio central de toda a didática, que os alunos possam articular o que eles sabem com o que eles não sabem e com o que eles têm a aprender. Então, eu articulo o que eu sei com o que eu não sei, com aquilo que eu tenho que aprender. E para que os alunos possam confiar nos seus procedimentos, devem ter a oportunidade de articulá-los em situação de trabalho que lhes sejam propostas, ao mesmo tempo, para que avancem na construção dos seus conhecimentos. E aí vai falar do cálculo mental, né, que proporciona tudo isso no jogo, né? Então, se eu dou um ludo, eu consigo fazer o aluno contar sem eu dar uma atividade que, sem significado, ele tem que contar. Então, assim, o jogo, e vocês têm o material de jogos aqui, que é um privilégio. Então, o estabelecimento de uma relação mais pessoal com o conhecimento, em oposição ao frequente sentimento de alienação que a maioria das pessoas tem em relação à matemática. Então, quando eu olho para isso, eu construo aquela competência, eu vou ter uma relação diferente com a matemática. E aí, gente, aqui, vou entrar um pouquinho na questão da ludicidade, né, que é o que a gente está falando aqui.
E o Lino de Macedo, ele traz uma questão que o que está envolvido diretamente com a aprendizagem é a questão da ludicidade. E aí, se eu perguntar para vocês assim, o que é lúdico? O que é lúdico? Ah, eu quero proporcionar uma atividade lúdica para os meus alunos. Alguém arrisca dizer o que é lúdico? Lúdico é o que é legal? Envolve a imaginação, a brincadeira, criatividade. Só isso. Sim, e obrigada. O que mais será? O Lino de Macedo, ele é um professor que tem livros sobre jogos, é um professor da USP que trabalha bastante com a questão dos jogos, e especificamente em relação à matemática. E aí ele traz algumas características do que é lúdico. Então, eu quero lúdico. E aí ele vai dizer que tem algumas características que a gente precisa garantir, que é, e ele vai dizer que a primeira coisa para que uma coisa seja lúdica é que ela precisa ser funcional. Aquilo precisa servir para alguma coisa. Então, quando eu olho o exemplo do jogo, eu jogo por... Nós não jogamos? A gente gosta de, às vezes, jogar, de fazer uma brincadeira. Por que eu jogo? Qual que é o prazer funcional que eu tenho no jogo? Ganhar. Por mais que tenha ali um sofrimento ali, mas eu vou ganhar, eu vou me divertir, eu vou ter uma recompensa. Então, eu tenho um prazer funcional no lúdico. Eu também posso ter um prazer funcional, e pode ser lúdico, quando eu estou tentando descobrir um negócio lá na internet, eu estou puxando, eu estou lendo, aquilo está me movimentando. Isso é lúdico. Então, eu tenho um prazer funcional. Quem gosta de bordar? Eu gosto de bordar. Então, mas bordar é difícil, né? Exige a gente ficar sentada ali um tempo todo. Para mim, bordar é lúdico. Por quê? Porque é o prazer funcional. Eu sei que depois que eu ficar bordando, ele vai sair um negócio que eu vou gostar, ou que vai me dar prazer e tal. Então, tem uma coisa desse prazer funcional. Veja, não é só ser legal, porque vai ser um saco eu ficar ali um tempão, não sei o quê, mas tem um prazer funcional, eu vou ver aquilo pronto. E para as crianças, lúdico precisa ser isso também. As crianças... E aí a gente fala assim, não, olha, é o seguinte, você tem que aprender, porque quando você ficar grande, quando você for adulto, você precisa ter uma profissão. Vocês acham que isso ajuda para uma criança querer aprender? Nem para nós, né? Falar assim, come menos que você vai emagrecer, essas coisas. Nem isso ajuda a gente sabe disso. E aí, essa criança, então, precisa. Então, o Lino vai falar isso, né? Que as crianças vivem o seu momento. Daí o interesse despertado por certas atividades, como jogos e brincadeiras. Não é fazer qualquer jogo, ele precisa ter prazer funcional. A outra coisa que ele diz aqui também é que eu preciso ter desafio e eu preciso ter surpresa. Então, ele precisa ser desafiador. Eu trouxe essa atividade que está no material, que as crianças vão fazer biscoito de polvilho. Se uma criança nunca fez biscoito de polvilho, vai ser desafiador? Vai, né? Vai ser diferente, né? Vai ser desafiador. Eu já sei o que vai acontecer lá na frente? Vai dar certo? Depende, né? Se eu seguir certo. Aí pode ser que eu tenha que fazer de novo, da segunda vai dar certo. Só que tem uma ludicidade quando eu trago o desafio, quando eu trago a surpresa. Quando eu não trago tudo, o caminho prontinho, ó, você vai fazer isso, ou então, como eu já vi, né, gente? Aí eu vou levar receita para os meus alunos. Eu vou fazer. Aí o professor fica fazendo e os alunos olhando. Que desafio tem isso para as crianças? Não tem. Então, eu preciso pensar em todas as atividades que eu for levar, que eu preciso trazer o desafio
e eu preciso trazer essa insegurança, essa incerteza do que vai acontecer. Então, isso pode acontecer, inclusive, no jogo. Será que eu vou acertar? Será que eu vou ganhar? É desafiador e é surpreendente também. E aqui outra coisa, né? Que essa atividade, ela tem que ser considerada necessária para esse aluno do ponto de vista afetivo, no sentido de que, puxa, eu vou fazer, eu quero fazer, eu estou motivado para fazer, né? Então, não fazer essa atividade vai me dar algum desconforto. Então, eu não vou jogar, mas, né, eu vou perder alguma coisa. Então, eu preciso ser motivada, isso precisa ser necessário, eu preciso criar essa necessidade. Então, se eu for fazer o biscoito, puxa, eu quero fazer, eu quero ver como vai ficar, né? Eu estou motivado para fazer isso. Só que tem uma coisa que é bem importante na ludicidade, é que precisa ser possível, do ponto de vista cognitivo. Então, aquela professora, quando eu acompanhei a aula, tinha algumas crianças que não estavam conseguindo, mas a própria forma como ela organizou, de primeiro jogar, depois trazer uma atividade, depois eu construir uma outra coisa, eu vou tornando possível. E para um aluno, gente, que está lá no reforço, para um aluno que tem dificuldades, uma tarefa que parece impossível, ela desestimula completamente. Então, compreender os nossos alunos, saber, né, o ponto, saber o que eles já sabem, é muito importante, inclusive, para produzir ludicidade, né, porque ele precisa se conectar novamente com a escola, com o prazer que o conhecimento pode ter. Talvez, gente, uma das principais tarefas do reforço, na minha opinião, tá, é fazer a criança acreditar que ela pode aprender. Talvez seja essa a principal, porque ao longo da vida dela, ela teve muito insucesso, ela teve muito fracasso, ela teve muita coisa que... E aí, se eu ainda sou a pessoa que vai para o reforço, e aí eu chego lá e eu tenho coisas que são pouco lúdicas e que não envolvem a criança e que não tornam essas coisas possíveis para essa criança, é muito pouco provável que eu tenha algum sucesso aí. Né? Então, assim, eu acho que a rede está de parabéns ao trazer essa questão dos jogos e trazer as atividades organizadas de uma outra forma. Porque eu acho que isso pode conectar novamente essa criança, pode trazer novas possibilidades para ela. E aí a gente tem a dimensão simbólica também, né? Então, rapidamente trazendo aqui uma atividade que é bem interessante, que as crianças, em um determinado material, elas precisam elaborar um conto para uma coletânea de contos da turma, né? Então, tem essa proposta. E aí, a dimensão simbólica é quando eu preciso me conectar pessoalmente com isso. Então, ao trazer uma atividade como essa, eu posso construir com as crianças assim, gente, vamos imaginar que você é o personagem principal e você, sei lá, é um herói. Que características você gostaria de ter? E aí, nesse momento, ele pode se colocar ali, ele pode colocar tudo que é simbólico na imaginação dele, coisas que ele acredita, e que pode tornar isso lúdico, né? E a última é a expressão construtiva, que ele fala da errância, né? Precisamos também ter um momento, e aí eu trouxe até uma imagem de biblioteca aí, aquilo que às vezes não está tão organizado na nossa cabeça, mas que eu preciso ter um tempo também. Então, a errância é uma forma curiosa, atenta, porém aberta de fazer uma exploração. Sabe quando você pega um livro e você olha a capa, aí você vai ver lá alguém que escreveu sobre isso, aí você cheira o livro, aí você... Eu preciso também proporcionar momentos, né? A moça da sala de leitura vai dizer isso, que eu não preciso, vai lá, pega um livro, vai ler esse livro, eu preciso também ter uma exploração mais fluida disso. E aí, gente, já concluindo, porque o Álvaro já me mostrou aqui alguns bilhetinhos, eu queria dizer que tudo isso que eu falei aqui não é fácil, não, tá? Eu não acho simples, eu acho muito complexo. Mas, quando nós, como professores, também
construímos esse sentido para nós mesmos, as coisas são diferentes. Então, é a questão da leitura, é a questão de trazer o lúdico para a nossa própria ação, né? De sentir que tudo isso também nos traz prazer. Né? Construir atividades diferentes, mobilizar as crianças de uma forma diferente, e fazendo isso cada vez melhor, também nos atende como pessoas. Mas isso não é fácil, né? Isso precisa de preparação, isso precisa de estudo. E é muito interessante vocês já terem realmente um ponto de partida, que é um material já estruturado. Quando nós olhamos para isso, você abre uma série de possibilidades que você pode ir para além disso, você pode ampliar tudo aquilo que está proposto ali, a partir desses conceitos, né, que a gente discutiu um pouco aqui. E aí, eu vou, né, para fazer jus a essa casa, né, eu trouxe aqui um trecho do Paulo Freire que, para mim, fala muito da relação que nós precisamos também estabelecer como educadores, como pessoas que fazem parte de uma escola, de uma secretaria. Nós precisamos nos apoiar mais, nós precisamos dialogar mais e assumir um lugar também de quem erra. Está tudo bem, a gente erra tentando acertar. E quando nós nos propomos a fazer coisas diferentes, é o lúdico, né, gente? Pode ser que não dê muito certo, mas da outra vez vai melhorar um pouco. Mas o importante é que a gente ultrapasse um pouco essa linha de nos colocar nessa situação um pouco mais vulnerável, um pouco mais de discussão, né, e de colaboração. E aí o Paulo Freire, ele diz que o diálogo, né, e é isso que a gente precisa trazer, é uma espécie de postura necessária, na medida em que todos os seres humanos se encontram para refletir sobre sua realidade, tal como a fazem e refazem. Através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e não sabemos, podemos a seguir atuar criticamente para transformar a realidade. Então, construir esse saber docente, né, inovador, trazendo a criança como centro, requer esse diálogo, gente. Eu acho que isso é uma coisa que eu acredito para a vida, para as nossas relações como profissionais. Tá bom, gente? Aqui eu tenho uma... Opa! Ah, não saiu as referências, não sei porquê, acho que mudou a configuração, tá, gente? Mas tem as referências também, e eu queria muito agradecer a paciência de vocês e a atenção e a colaboração nesse momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Sônia, e temos aqui muitas perguntas que chegaram para a gente aqui no nosso formulário, que ainda está aí disponível para vocês. A gente não vai conseguir responder todas por conta do tempo, né? Mas a gente está selecionando aquelas que estão bem pontuais em relação à sua fala, para que a gente comece a respondê-las, né? A primeira pergunta é da professora Rosana, primeira CRE, e primeiro ela faz uma observação, né? Adorei quando você trouxe a citação da Isabel Soler sobre a leitura ser papel da escola toda. É isso, toda uma política educacional. E aí ela traz uma pergunta depois. Como desenvolver o gosto pela leitura nas aulas destinadas aos outros componentes curriculares, né? Aqui eu pressuponho em geografia, em matemática, em história, roda de leitura, círculo, como que a gente pode motivar, né, desenvolver esse gosto pela leitura. Bom, eu acho que é bem interessante isso, né? Porque acho que tem uma coisa do gosto pela leitura, né, e o prazer pela leitura, vai estar muito ligada à situação e à função social que cada texto ocupa quando nós trabalhamos com os textos nos diferentes componentes. Quando eu trabalho com literatura, é pensar na função social desse texto, que é o prazer, que é a fruição, que é... Né, ele tem uma função. Quando eu olho, por exemplo, para ciências, esse texto de ciências ele não tem a mesma função que um texto de literatura. Você não vai falar, nossa, hoje eu estou tão romântico, vou ler um texto sobre ameba, sei lá, alguma coisa. Né? Esse texto ele precisa também cumprir a sua função.
E quando eu olho, por exemplo, para a didática de ciências, que é o aluno que vai investigar, o aluno que vai pesquisar, esse texto ele vai entrar como aquele elemento de pesquisa, né, dentro de uma necessidade que eu vou criar com os meus alunos. Então, eu não vou ler o texto pelo texto. Agora, vocês vão ler um texto de ciências ou de geografia, né, para responder umas questões. É a função social de um texto informativo? Não é. Então, eu preciso criar a situação específica do componente, daquilo que eu estou querendo construir, do conceito e da habilidade que eu preciso construir, e o texto ele vem me ajudar nessa contextualizado numa situação concreta para o aluno. Então, vamos supor que eles estejam fazendo um projeto, ou vão fazer alguma... Eu estou dando o exemplo das ciências, que talvez seja o mais simples agora, mas eles vão fazer uma feira de ciências, por exemplo, e eles têm que fazer um experimento. Mas eu, professor, construí uma didática, construí uma sequência ali, em que eu tenho a pergunta, e que eles vão ter que descobrir as explicações para isso. Não sou eu. Então, aí, ele tem o estímulo para isso, e eu vou ajudando esse aluno também a ler esse texto. Então, eu posso dizer assim, grife as partes que falam, que têm definições. Discuta com seus colegas. Então, assim, é sempre uma atitude muito ativa por parte do aluno. Então, eu preciso realmente entender onde é que esse texto se localiza e criar situações para isso. Porque eu acho que tem uma coisa de criar o gosto pela leitura quando nós estamos falando de fruição, quando aquilo é algo... Mas, apesar disso, eu preciso criar autonomia de leitura. Quando eu preciso ler uma coisa, eu consigo também... Eu tenho autonomia para isso, né? Eu tinha a professora Vera na Escola Municipal Brasil, da quarta CRE, e ela pegava o livro, o PNLD, nós tínhamos que ler e tínhamos que resumir aquela página, e ela explicava para a gente o que era um resumo. Era muito difícil de início. Que dificuldade, eu falava assim, que diacho de ideia central é essa? Para mim tudo é importante, porque ela falava assim, tem que pegar as ideias mais importantes. E aí eu falava, mas caramba, eu não conheço nada aqui do que eu estou lendo, e para mim tudo é importante. Mas a gente ter esse poder de síntese enquanto leitor, a gente só vai adquirindo conforme a gente também vai vivendo e vai ganhando um repertório de texto, né? Então, quando a gente trabalha, as disciplinas atentam que tudo, na verdade, aqui é a palavra, e a função dessa palavra, seja ela através da literatura, seja ela através de um recorte para um texto científico, para um texto jornalístico, para uma fofoca, né? Para um comentário no Facebook, tudo é texto, né? E tudo tem a sua função social, até a imagem também é o texto. A gente também não pode desconsiderar a imagem, a leitura que a gente precisa fazer dessa imagem também. E tudo isso passa a fazer sentido quando a gente dá sentido, né? Tudo precisa ter um objetivo muito claro. A própria fala da Sônia hoje, quando ela foi começar, ela deixou claro no início o que é que ela falaria. E a gente, quando deixa claro para o nosso estudante o que a gente deseja ao fazer um resumo, quando a gente vai ler um texto literário, quando ele entende aquilo, tudo faz sentido. E ele começa a fazer os seus próprios caminhos enquanto leitor. Eu me lembro que, para mim, a Enciclopédia Conhecer foi o meu maior repertório textual, porque eu começava a pesquisar sobre o pombo que pousou lá no meu terraço. E aí eu começava no pombo, daqui a pouco eu estava vendo ali um minueto, uma figura de um minueto da enciclopédia, que o assunto já não era mais o pombo, era o minueto, porque as informações estavam todas ali, eu adorava manusear, né? Mas o que eu tive? Professores que foram me mostrando o caminho da leitura, e eu, enquanto leitor, fui buscando as minhas próprias E estratégias, e é aí, isso, só né? para ilustrar um pouco, quando nós falamos daquela dimensão da expressão construtiva, era o que você estava fazendo. Nem sempre eu tenho que ler só para ler aquilo. Você lia uma coisa que te levava a outra. Você estava numa expressão construtiva, numa errância ali, né, que vai também abrindo caminhos, né? Quando eu também não tenho definido aquilo. Eu lembro que quando eu estava escrevendo os meus trabalhos de doutorado, tinha hora que eu não queria ver aquilo na minha frente.
eu queria arrumar gaveta, lavar louça, qualquer coisa. Mas a minha cabeça estava pensando, eu estava, de algum modo, construindo aquilo. Então, as coisas nem sempre vão pelos caminhos que a gente está desenhando formalmente, né? Sônia, antes de ler a pergunta aqui, eu gostaria, né, de falar o quanto foi maravilhosa a palestra, né? Eu acho que todo mundo aqui acabou se remetendo ali à sua prática dentro da sala de aula. E quantos de nós ali no início da carreira, né? Às vezes a gente planeja uma aula maravilhosa, expositiva, e leva coisas, objetos e tal, e daqui a pouco a gente não percebe que só estamos nós falando, né? E o agente que é o nosso aluno, não está participando dessa aula. E quantos de nós já nos frustramos, né, falando ali horrores e contando e nos vestindo de alguma coisa, e aí o nosso aluno levanta a mão e a gente ali, caramba, vai perguntar alguma coisa, está interessado, professora, posso ir no banheiro? Né? E o quanto essa participação, essa leitura aí, também me remeteu a habilidade que a gente coloca ali no material, que vai muito além daquela habilidade. Né? Às vezes a gente coloca, você mostrou ali uma habilidade sobre analisar, sobre justificar, e aí o quanto para chegar ali, eu vou ler aquele texto juntamente com os alunos, e através do diálogo, da oralidade, a gente vai trabalhar tantas outras coisas, né? Que é compreensão de texto. Então, são várias habilidades até se chegar àquela ali. Aquela habilidade ali, ela nos auxiliou a planejar aquela atividade que vai muito além naquela construção coletiva ali da sala de aula. E eu não podia deixar de comentar isso antes de perguntar. A pergunta é da professora Fabiana, da Quinta CRE. Ela diz que trabalhar com as competências e habilidades tem sido um grande desafio para ela. Quais são as recomendações que você daria para quem ainda está se aperfeiçoando nesse processo, mas tem bastante dificuldade? Realmente, eu não acho que é uma coisa tão simples, mas eu acho que a gente tem um material e eu acho que a gente analisar mesmo a habilidade e a competência. Nós entendermos que coisas e que atividades construiriam essa competência e essa habilidade. Né? Entender o verbo, se é compreender, se é distinguir, se é argumentar, e entender que tipos de coisas eu preciso construir, porque né, as nossas atividades e tudo que a gente planeja, hoje, ela precisa de uma progressão, né? Como a Tâmara está dizendo, olha, eu não chego e já vou direto naquilo. Eu preciso entender onde meu aluno está. Então, depois de entender esse verbo, de entender como essa habilidade se manifesta e que competência ela vai construir, eu preciso trazer isso muito né, para a reflexão. Eu acho que é a primeira coisa. Eu costumo ver alguns professores que primeiro elaboram uma atividade e depois entendem que competência, que habilidade se encaixa. Eu tenho lá um conjunto de coisas, ou meu caderno, ou aquilo que eu sei que é preciso construir com os alunos, mas eu ainda estou pensando no conteúdo. Né? Eu acho que nós temos que mudar o nosso foco, virar uma chave para olhar para aquilo que eu quero construir no meu aluno. E tem um elemento que eu acho que é super importante nós também refletirmos ao pensar e a trabalhar com isso, é a história do planejamento reverso. Quando eu penso um objetivo, o que eu quero com essa habilidade, eu também penso o que eu quero ver o meu aluno fazendo para me dizer que ele já tem essa habilidade. Então, às vezes, a gente não pensa a avaliação né, nesse processo, trazer isso para dentro do processo e ter muita clareza que a hora que eu desenvolvo uma habilidade, uma atividade, ao final dessa atividade, desse jogo, eu tenho a expectativa que meus alunos façam tal coisa. Né? Porque a habilidade é isso, né, gente? É sair do falar, do decorar, do recitar, para fazer coisas. Então, essa clareza, a gente vai construindo, né, partindo daí. E aí, nós saímos também do trabalhar com habilidade só por entender a habilidade, mas o que é fundamental, né, que é uma parte daquele triângulo lá, né? A habilidade está lá em cima. Mas quais são
as metodologias, quais são as abordagens, qual é o caminho que eu vou fazer até chegar, como que eu chego até meu aluno e coloco esse meu aluno como centro. Uma coisa que eu sempre penso quando estamos avaliando uma aula e vendo se essa aula está sendo produtiva ou não, é se os meus alunos têm questões para pensar, para responder, para fazer, o quanto ele está ativo nisso. Porque se eu quero trabalhar com habilidades e construir essa habilidade nos meus alunos, eles precisam estar atuando, eles precisam estar em atividade. Né? E não é só atividade fazendo grupo, colando post-it, não sei o quê, mas atividades cognitivas. Eles precisam estar cognitivamente ativos dentro desse processo, pensando, construindo. Né? Eu acho que isso é bem importante. Professora, primeiro agradecer, né, imensamente a sua presteza de estar aqui com a gente, esclarecendo tantos pontos tão importantes, trazendo teoria e prática ao mesmo tempo, mostrando com os nossos materiais, inclusive. Muito obrigada. E aí tem uma pergunta da professora Marina, da 10ª CRE. Sou professora nova na rede e tenho aprendido a lidar com a implementação de diferentes materiais pedagógicos. Contudo, ainda encontro dificuldade para entender o seguinte: qual é a diferença entre um trabalho de reforço e um trabalho de recomposição de aprendizagem? Antes de passar a palavra para você, quem for postar no Instagram, gente, marca o Reforço Rio, tá? É Reforco_Rio. Pode marcar a gente lá. Obrigada. Marcar tudo, tá? Atividade, foto, tudo que vocês fizerem. A gente já conhece algumas pessoas, mas o Instagram está muito pequenininho ainda. Vamos bombar isso aí. Eu sei que vocês fazem coisas maravilhosas dentro de sala. Vocês aproveitam o nosso material. Então, a gente quer conhecer de pertinho como ele está funcionando ali na ponta e o Instagram é uma ótima ferramenta para isso. Obrigada. Bom, gente, a recomposição, e nós cunhamos esse termo recomposição por conta mesmo da pandemia. E nós ficamos durante um tempo em que os componentes, em que os conhecimentos, embora tenham sido oferecidos de alguma forma para os alunos, online ou por algumas outras vias, ele acabou não chegando para os alunos. Né? Então, quando eu falo de recomposição, eu vou pensar essas defasagens que ficaram, esses componentes que não foram oferecidos, esses conhecimentos, né? E aí eu faço uma priorização das habilidades, né? A gente organiza o nosso currículo para que os alunos consigam ter esse essencial que eles perderam durante esse tempo. Quando eu falo de reforço, na verdade, esse conteúdo e esse componente, esse conhecimento, já foi trabalhado de alguma forma com os estudantes. Né? Ele já passou por isso e por inúmeras situações, ele não conseguiu chegar ao mesmo tempo e no mesmo lugar que os outros alunos. E aí, no reforço, eu vou abordar esse conhecimento de uma outra forma, eu vou pensar formas diferenciadas, né? Entender ainda mais esse aluno, entender o que ele já sabe, e aí a gente até trabalha com grupos menores para isso. E aí eu vou retomar. Né? Então, o reforço, ele tem essa dimensão de retomada mesmo, né? E de uma abordagem diferenciada. Né? Quando eu trabalho e eu trabalho normalmente com menos alunos ou com alunos que têm maiores dificuldades. Quando eu trabalho a recomposição, eu estou pensando muito aquilo que ficou um pouco defasado para todos os alunos. Então, eu vou trazer e eu vou tentar recompor esse período de alguma forma, trazendo os componentes. E aí, sim, faz ainda mais sentido, quando eu priorizo, de trazer isso com muito mais significado, com muito mais organização, para que todos também não fiquem, né, não percam esse período aí e cheguem e consigam prosseguir realmente nos estudos. Né? E aí, eu não sei se vocês querem complementar, mas é essa abordagem que a gente costuma trazer. Sim, sim, e o nosso material de trilhas, ele está aí justamente para isso, né? Com esse olhar diferenciado para a mesma habilidade que às vezes tem ali no material Reeduca, a habilidade do bimestre, nas trilhas ela está ali olhando um pouquinho para trás, olhando um pouquinho para frente e trabalhando a mesma habilidade de uma maneira diferenciada.
Bom, eu também quero agradecer muito, né, esse teu passeio lá atrás, né, como era a didática, como era a escola, nos faz lembrar de muitas coisas de quando nós estávamos sentados na cadeira de estudante, e a gente entende muita coisa, muitas vezes desafios que sentimos muito mais dificuldades, obstáculos que hoje ainda existem na nossa vida, muitos deles foram construídos nos bancos porque a didática e a pedagogia naquele tempo ensinava exatamente aquela coisa do diga, responda, acerte. Eu acho que hoje, quando a gente traz, a BNCC traz as habilidades, vão ajudar muito os nossos alunos, e a gente sabe que a rede já faz isso, porque quando a gente olha para os materiais que estavam ali, que são os materiais que nós usamos em sala, são produzidos pelos nossos professores, então eles já estão ousando, eles estão construindo, ainda estamos aprendendo, né? Ninguém consegue já entender tudo, mas quando a gente olha para as trilhas, para o material Reduca, mas para as trilhas de uma forma muito especial, é importante a gente entender que os nossos obstáculos, as nossas barreiras que, de repente, foram construídas, os nossos alunos têm uma outra oportunidade de serem ouvidos, de ousar errar, né? Quantos de nós aqui, adultos, temos muito medo de errar? De chegar aqui na frente e falar alguma coisa errada, né, porque isso foi construído lá atrás, nós não ousamos. E hoje os nossos alunos têm essa oportunidade. E pensar que os nossos materiais, as trilhas, elas estão aí exatamente para dar a oportunidade também do professor pensar em o que mais eu posso fazer com que esse meu aluno, né, faça mais, como ele vai se envolver mais nesse estudo, nessa atividade. E isso é algo que é muito, muito querido da gente assistir, e quando a Priscila pede, gente, coloquem lá no nosso Instagram, é porque a gente fica muito feliz de ver o quantos de vocês estão fazendo com que esses estudantes realmente se sintam firmes e fortes o bastante para dizer assim, até aqui eu vim, ainda não cheguei no final, mas sou competente para fazer essa caminhada. Então, isso é muito, muito importante para nós, né? E a gente fica vendo assim, poxa, se lá atrás tivesse sido assim comigo, quão diferente eu seria hoje, né, enquanto adulto. E aí tem aqui uma provocação, acho que é uma pergunta até gostosa, né? O que você acha de trazer a imaginação na hora de uma receita? É válido trazer a mágica? Colocando ingredientes imaginários, com latas vazias, colheres de açúcar imaginárias, com os alunos colocando, e a professora orquestrando, e eles na brincadeira. E, de repente, por exemplo, falam as palavras mágicas, e o brigadeiro aparece. Essa ludicidade na hora de brincar, estou trabalhando uma tipologia textual, estou trabalhando ali a receita, mas eu posso misturar a mágica, né, nesse momento? O que você acha disso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a gente pode, inclusive, fazer um trabalho com intertextualidade, né? Eu não vou deixar, num determinado momento, de trabalhar a receita como ela é. Mas, e se eu trouxer aqui, né? A gente tem aquelas receitas de amor, né? Porque ali eu vou estar trabalhando, eu trago elementos lúdicos, que eu consigo trazer ali aquilo que a gente trouxe, que é a expressão criativa, que é a expressão simbólica, isso se conecta com ele, né? Então, e ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com o gênero, mas eu não deixo de fazer essa intertextualidade, eu não preciso trabalhar tudo rigoroso. Eu já fui em sala de aula que o aluno falava assim, então, nós estamos trabalhando receita, aí ele, aqui é o ingrediente, aqui é o modo de fazer, parecia que... Essa pergunta foi minha, eu sou Cláudia, 7ª CRE. E eu trabalhei essa receita, brincando. De várias maneiras a gente trabalha a receita, né? E eles vinham, eu coloquei a receita no quadro e as latas vazias. E vamos colocar. Mas, tia, está vazia. Mas vamos imaginar que a gente está fazendo uma mágica. Qual é o primeiro ingrediente? E eles colocam, quem vai colocar o leite condensado?
Quem vai colocar a manteiga? Quem vai colocar? E mexemos. Quem vai mexer? E vamos falar as palavras mágicas. E, de repente, a gente puxa debaixo da mesa e aparecem os brigadeiros. Então, Imagina a que nem a da festa. Maria Machado, né? Aí eles, nossa, funcionou. Mas eles viram as partes da receita, eles brincaram, né? E foi possível, né? Porque não me custou fazer os brigadeiros e trazer os brigadeiros para as crianças brincarem. E, num outro momento, a gente fez uma outra receita, porque a gente fez a receita da poção do amor. Porque teve um livro que eles brincaram, que eles viram a poção do amor, eles viram a poção de como transformava uma bruxa em bonita. Então, vamos agora fazer uma poção do amor? Então, eles foram dizendo os ingredientes. 100% de amizade, 25 colheres de... Então, isso... Hoje, se eu pergunto... Quando eu mostro uma receita, é uma receita. Por quê? Porque tem ingrediente, porque tem modo de fazer. Mesmo que alguns não saibam ler, eles identificam o que é cada parte da receita. E isso transpõe, né, aquilo que é só aquela coisa estática que é, vou aprender receita, mas eu faço diálogos entre textos e eu trago essa poesia, essa ludicidade, porque as coisas não precisam ser uma só. Às vezes eu consigo trabalhar num texto um monte de coisa, né? E aí eu trouxe a fruição junto, né? E isso vai trazendo significado para eles. Parabéns, professora, muito lindo. Muito bom. E em ritmo de palmas, nós já vamos nos despedindo dessa primeira mesa. Temos agora a nossa segunda mesa, que é uma prática exitosa de uma professora do segundo ano, que já vai ser apresentada aqui, e que estamos aqui para compartilhar esses momentos, né? Então foi um prazer, Sônia. Agradecemos imensamente a fala, as contribuições dos colegas. Não deu para ler todas as perguntas, foram muitas, mas nós fomos seguindo ali em ordem de chegada das perguntas. E depois a gente vai dando prosseguimento aqui, que ainda tem o nosso momento da tarde também. Muito obrigado, tá? Muito obrigada, pessoal. Até mais tarde.